Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor do canal Bastiani Collection e no vídeo de hoje a gente vai estar abordando um tema um pouquinho diferente. A gente não vai estar falando especificamente sobre relógios, mas a gente vai estar conversando a respeito de um assunto que eu frequentemente recebo comentários aqui nos meus vídeos do YouTube e também recebo muitas mensagens lá no Instagram, que é sobre a restauração de mostradores de relógios de pulso e de relógios de bolso. É um tipo de conteúdo que basicamente não existe aqui no YouTube. Eu já andei pesquisando no passado a respeito de restauração de mostradores, se eu encontrava alguma informação aqui no YouTube, mas infelizmente não tem ninguém falando a respeito disso. Então, como eu sei que muita gente tem interesse às vezes de estar restaurando o mostrador e quer saber se a qualidade do serviço da Tampograph é boa, se o valor deles é muito alto, não é, então quer esse tipo de informação e acaba não obtendo por falta de conteúdo, hoje eu vou estar gravando um vídeo e tentando tirar todas as dúvidas de vocês. Caso após esse vídeo ainda reste alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todo mundo, tá? Mas então, basicamente, qual que é o contexto desse vídeo? Há uns 2 meses atrás eu recebi um relógio Universal, um Universal Geneve, de um amigo meu para restauração. Então ele queria fazer o polimento na caixa, queria revisar o movimento dele e queria restaurar o mostrador. Porque o mostrador do relógio, antes do restauro, ele tinha alguns pequenos riscos que acabavam desagradando o gosto do proprietário. Então o que eu fiz? Fiz o polimento, fiz a revisão, mas como eu não tenho equipamentos para estar realizando a restauração do mostrador, eu andei pesquisando um pouco sobre e eu encontrei essa empresa aqui, a Tampograph. Pelo que eu saiba, ela é a única empresa hoje em dia que atua no Brasil no ramo de restauração de mostrador, tá? Tanto de relógios de pulso quanto de relógios de bolso também. Aqueles mostradores em porcelana antigo, eles também restauram, inclusive pelas fotos que eu vi no Instagram, na página deles, que depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eles restauram muito bem os mostradores de porcelana de relógio de bolso. Mas como o assunto de hoje é a respeito dos mostradores de pulso, eu vou deixar aqui no canto superior da tela a imagem de como era o mostrador desse Universal antes do restauro, para vocês verem que ele tinha alguns pequenos risquinhos. E, inclusive, esse é um assunto um pouco polêmico, né? Restauração de mostradores. Vale a pena fazer? Quando não fazer? Bom, a minha opinião sobre é que se você tem o intuito de colecionar relógios antigos, em grande parte das vezes não vai estar valendo a pena fazer a restauração de um mostrador, por 2 motivos. Primeiro, você vai ter um custo para restaurar, não vai ser gratuito, e segundo, que tem grandes chances daquela peça desvalorizar. Então você acaba perdendo dos 2 lados, você vai pagar por um produto, que é o mostrador restaurado, e vai perder valor no seu relógio. Então, claro, depende muito do intuito de cada um, né? Depende muito do tipo de relógio também que você está colecionando, mas na grande maioria das vezes, eles tendem a ganhar valor, ganhar preço, conforme a quantidade de itens originais que o relógio possui. Então, se ele tem a coroa original, se ele tem a pulseira, ele tende a valorizar um pouco mais. E não vai ser diferente com o mostrador. Se ele tiver um mostrador original ainda, claro que daí depende muito do estado do mostrador, mas frequentemente eu vejo mostradores em estado não tão bom assim, né, com certas manchas, sinais de umidade, ainda assim sendo mais cobiçado pelos colecionadores do que um simplesmente perfeito restaurado. Então, a minha opinião pessoal, eu gosto de manter o original, mas claro, tem aqueles casos em que não tem o que fazer, né? Que é quando ele tem muitos riscos, que até atrapalham um pouco a visão, além de ficar feio, e quando o relógio pegou água, algo assim, que realmente danificou muito o dial, o mostrador, né? Então, daí não teria o que fazer. Realmente a solução é fazer o restauro. E a outra questão é, quando você não está colecionando relógios, mas você tem uma peça ou outra. Você tem um Seiko, tem um Oriente. Aí depende também, tem 2 pontos. O primeiro ponto é um relógio de alguém da sua família? Pertenceu a algum ente querido? Bom, aí pode valer a pena restaurar, porque é algo que você quer manter com você pro resto da vida. E se tiver num estado ruim, você vai querer deixar em um bom estado para preservar, né? Aí ok. Mas se for simplesmente um relógio que você comprou, talvez pensando em usar um tempo e revender, aí eu acho que não vale tanto a pena assim. Por quê? Porque o valor da restauração não é tão barato
E nesses relógios que tem um valor agregado um pouco mais baixo, às vezes o próprio valor do mostrador restaurado vai acabar superando o valor da peça ou chegando muito próximo ao valor final da peça. Então, para quem pensa em revender no futuro, aí eu acho que realmente não vale a pena. Mas então vamos falar a respeito dessa peça em específico. Esse é o saquinho que vem na encomenda da Tampograph, depois deles realizarem o serviço de restauro. E eu vou estar abrindo junto a vocês para a gente conferir o resultado final da restauração do mostrador desse Universal Geneve. Então vamos lá. O sachêzinho é bem fechado, para não correr risco de ele abrir ao longo do trajeto. Eles enviam essa espécie de notinha com o contato deles na parte superior. Aqui também tem o contato via e-mail, o número da ordem de serviço, o cliente, a data em que você fez o pedido de restauro, aqui o valor que eles cobram. Nesse momento em que eu fiz o restauro, dezembro de 2023, o valor estava em R$270, não incluindo o valor de despacho, tá? Porque você tem que mandar um mostrador para lá e na hora de ele voltar para você, você também tem que arcar com o custo do frete de volta. Então pode colocar ali mais ou menos, dependendo da região que você reside, entre R$25 e R$30 no frete de ida e R$25 e R$30 no frete de volta, de retorno, né? O que vai encarecer entre R$50 a R$60 o valor do restauro. Então, ao invés de 270, há muita chance de ficar entre 330 ou 340, talvez um pouco menos, 320, mas vai girar nessa faixa de 320 a R$340, com o frete incluso. E aqui embaixo também eles mencionam a marca do mostrador. E lá na parte inferior eles mencionam também a previsão de entrega, que foi de 30 dias. No meu caso demorou um pouquinho mais, por conta de eu ter pego essa época do final do ano, que teve recesso e tudo mais, então acabou girando na faixa de 45 dias, mas normalmente não tende a demorar tanto. Dentro de um mês ele já deve ficar pronto. Então, fora a notinha, nós temos também aqui dentro esse saquinho, que, para ser bem sincero, eu não sei o porquê que ele veio junto. Eu pensei que tivesse alguma coisa dentro desse saquinho branco, mas não tem nada. Então não sei qual que foi a lógica por trás disso, mas tudo bem. E aqui dentro da caixinha, então, tá o mostrador restaurado. Inclusive o cuidado deles é bem legal, porque a caixinha vem num tamanho padrão, que é pequeno. Não sobra muito espaço para o mostrador ficar jogando dentro. E ela tem uma espécie de... como se fosse uma almofada, uma esponja aqui dentro, que também é bem macia e não é uma superfície muito sólida, muito grosseira para ficar arranhando o mostrador ou algo do gênero. Ela é bem macia, então a gente não corre riscos com isso. Então, referente ao mostrador, aqui está ele, dentro desse saquinho também, e a gente vai ver agora como ficou o resultado final. Vou tentar aproximar aqui para vocês verem com bastante clareza. Ó. Bom, eu que tive acesso ao mostrador, peguei ele em mãos antes do restauro, eu posso dizer que ele ficou super semelhante, para não dizer igual, a como ele estava antes. Então, referente às medidas dos indexes aqui, do 12, 2, 4, 6, 8 e 10, a grafia que eles utilizaram, o tamanho da fonte, eu posso dizer que ficou realmente muito semelhante a como ele era antes. Essa parte do logotipo eu achei que ficou show de bola, porque eu tava com certo receio de ela não vir tão centralizada, mas ela veio bem rente aqui com 12 certinho na posição central, nem muito para baixo, nem muito para cima e nem muito para nenhum dos lados, então tá bem centralizado aqui, aonde deveria estar mesmo. A grafia Universal Geneve certinha, perfeito, respeitando o padrão original. Aqui embaixo, isso também é um receio que eu tinha quanto a esse Swiss Made, porque eu já vi muitos relógios que o pessoal frequentemente coloca à venda no Mercado Livre ou até mesmo no Instagram, com esse Swiss Made acima daqueles indexes de minutos ao lado do 6. Então, geralmente, o Swiss Made está aqui em cima, ao lado do 6.
O que na verdade é um erro bem grotesco, porque nos mostradores originais ele, pelo menos 99% das vezes que eu vi mostradores originais, eu vi o Swiss Made ali embaixo do 6. E com uma letra bem pequena e não uma letra maior que eu geralmente vejo aqui no lado do 6. Então isso daqui é um ponto super positivo também para o restauro deles, que respeitavam 100% o padrão do mostrador original. Posição dos indexes também, a qualidade da tinta aqui do número 12.2 não tem nenhum ponto faltando tinta que você percebe que ficou uma falha, algo assim. Claro que com um super aumento aqui a gente pode ver algum pequeno detalhezinho, mas que, sendo bem sincero, eu que estou vendo o mostrador aqui a olho nu não consigo perceber, só por trás das câmeras mesmo. Mas é um detalhe tão pequeno, esse pequeno risquinho preto aqui, que é insignificante. Pelo conjunto geral da obra, do restauro deles, eu daria nota 10 de verdade, gostei bastante. Eu vou ser bem sincero que eu estava com receio de ele não ficar tão bom, mas superou as expectativas, ficou bem bacana mesmo. Aqui na parte de trás, a gente tem então os 2 pininhos, né, de fixação. E mais algumas informações aqui que eu não sei se foi feito por eles ou não. Mas na parte frontal, que é o que interessa, realmente gostei bastante. Então, para você que estava pensando em restaurar e estava com receio se o trabalho era bom ou não, olha, minha recomendação aqui, não sei se em todos os casos eles trabalham bem assim, mas eu acredito que sim. Mas baseado na minha experiência, pode ficar sossegado que o atendimento deles é muito bom, você tem suporte a qualquer momento no WhatsApp, no Instagram. Inclusive, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aqui, tá? Inclusive, eles nem sabem que eu estou fazendo esse vídeo falando a respeito da Tampograph, mas é uma opinião sincera mesmo. Eu sei que muita gente tem interesse, às vezes, de fazer a restauração no mostrador de um relógio e acaba ficando com dúvida, né? Então, aqui está o meu parecer a respeito do que eu achei da restauração do mostrador desse Universal. Show de bola mesmo. Então, bom, referente a preço, eu acho que vale os 270, considerando que ela é a única empresa que faz esse serviço no país hoje, e que se você não tivesse essa opção de restauro e fosse atrás do mostrador original, muito semelhante àquele que você possuía antes, a dificuldade para encontrar um vai ser gigantesca. Se você achar, também não vai ser barato, ou então você vai ter que recorrer a um eBay, algum site, algum marketplace do exterior, né? Então você vai pagar em dólar, tá sujeito à taxação aqui no país também. Então acho que também não sairia por muito mais barato do que R$300 não, e talvez até saísse mais caro do que isso. Então, considerando que em 30 dias você pode ter a tranquilidade de receber um mostrador restaurado como esse na sua casa, vale esse valor dos R$270. E também, claro, nesse caso é um universal, é uma peça que tem um valor agregado mais alto. É aquilo que eu comentei antes, né? Se você coleciona relógios suíços, Universal, Longines, Omega e Thermatic, pode estar valendo a pena fazer um restauro desse por conta do valor que a peça possui, né? Agora, se é uma peça um pouco mais simples, aí tem que analisar, né? Depende muito do que aquela peça significa para você. Mas então, como o intuito do vídeo, pessoal, era basicamente comentar a respeito do restauro, se o serviço era bom ou não, e expor a questão dos valores, fica aqui a minha parabenização para a Tampograph. Sinceramente falando, achei muito bonito o resultado final. Agora eu vou estar adicionando o relógio, e assim que ele ficar pronto, eu trago novamente para vocês o resultado final do mostrador na caixa, funcionando perfeitamente e com o polimento que eu fiz no relógio também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, como eu já tinha comentado, é só deixar um comentário aqui abaixo. Valeu, pessoal. Até mais.